Olá, está começando mais um Resenha, o seu programa de arte, literatura e cinema, porque hoje nós vamos falar um pouco sobre o cinema brasileiro contemporâneo. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu tenho ao meu lado o professor Márcio Rodrigo. Professor, seja bem-vindo. Olá, Rafael, obrigado pelo convite. O professor Márcio, ele é doutorando agora, em artes pela Unesp, mestre também em artes pela Unesp, e a sua dissertação, me corrija se eu estiver errado, o nome é O Bang Bang Mulato, Cidade de Deus, dos Homens e de Todas as Linguagens. O que é essa dissertação aqui? Na verdade, ela é um estudo pioneiro no Brasil, logo após o lançamento do filme, sobre o filme do Meirelles, o longa-metragem do Meirelles, que funciona hoje como um divisor de águas do cinema brasileiro. O mesmo peso que tiveram alguns filmes de Glauber Rocha nos anos 60, como Deus, o Diabo, Na Terra do Sol e O Terra em Transe, o Cidade de Deus teve, no início dos anos 2000, para a história do nosso cinema. Por isso o estudo e esse nome do Bang Bang Mulato, para falar do processo de híbridos, de mistura que foi feito no filme, que fez tanto sucesso. O professor Márcio hoje é professor da Unisa, Exato. Na área de comunicação. Mas, professor, falando então, já que a gente já começou a falar de cinema, Cidade de Deus, a gente pode dizer aí que o cinema brasileiro teve uma decadência, anos 60, 70, diria mais 70, 80 e início dos anos 90. E aí teve uma retomada. Qual que foi o fator propulsor dessa retomada do cinema brasileiro? Veja, Rafael, eu acho que antes de qualquer coisa a gente precisa fazer um pequeno ajuste. Os anos 70 eles são marcados, especialmente a segunda metade, por uma euforia, inclusive de bilheteria, gerada pela ação da Embrafilme, que era a empresa estatal no setor não só de produção quanto de distribuição. A gente nunca pode esquecer, por exemplo, que os anos 70 nos legaram a segunda maior bilheteria do cinema brasileiro, com 10 milhões e meio de ingressos vendidos pelo menos, que foi Dona Flor e seus dois maridos, da LC Barreto. E a decadência ela vem realmente a partir dos anos 80, com a recessão econômica mundial, vem com toda a questão da chegada do videocassete. O cinema brasileiro acabou caindo no sexo explícito puro em muitos casos, embora hajam filmes pontuais que saiam dessa situação. E o que termina de enterrar o cinema no começo dos anos 90 é a extinção do Collor, a extinção da Embrafilme pelo Collor, que acabou de assumir o cinema e extingue todo o apoio público federal ao cinema brasileiro, que gera decadência. Isso foi no começo dos anos 90? Isso foi logo que o Collor assumiu, em 15 de março de 90, um dos primeiros grandes gestos desse grande presidente que nós tivemos, foi essa atitude de extinguir todo o apoio público e não colocar nada no lugar. O problema não era extinguir a política pública naquele momento, mas era não ter nenhuma outra proposta, na fúria neoliberal que ele tinha, de que o Estado, que historicamente, desde a época de Getúlio Vargas, apoia o cinema direto ou indiretamente, nenhuma política foi proposta para o lugar, o que gerou essa crise. E ele joga a nossa produção ao nível de 92, nós chegamos a um filme produzido no Brasil, um único filme. E nesse momento, quer dizer, já perante a toda a crise política que ele se envolveu, todos os escândalos da Casa da Dinda, ele pede ao embaixador Paulo Sérgio Ronet que crie leis de incentivo. E são essas leis de incentivo que vão ser os responsáveis a partir de 91 e 93 com a lei do audiovisual pela chamada retomada do nosso cinema. E aí, o que a gente pode dizer a partir dessa extinção? Qual o principal fator que trouxe de volta o cinema brasileiro para um patamar de ótimo nível, não sei se eu posso dizer isso, mas, poxa, 92, um filme produzido. E a gente pega 10 anos depois, muitos filmes produzidos em um ano. O que gerou esse aumento de produção do cinema brasileiro? A lei do audiovisual, indiscutivelmente, quer dizer, você tem uma política criada, uma lei criada exatamente para se incentivar o cinema, o mercado entra com o direito, apesar de ser dinheiro público, das empresas poderem investir no cinema pela lei, de terem descontos no imposto de renda, e a partir daí você tem gradativamente essa retomada que vai começar nos anos 90,
e que ela vai, hoje para alguns críticos e teóricos, até pelo menos Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, que é um divisor que lança a gente não apenas uma segunda fase, como curiosamente também nós saímos daquela transição que é o Fernando Henrique Cardoso, né, primeiro como ministro da Fazenda e depois como presidente da República, para os anos de governo do Lula. Né? Então, a retomada está diretamente ligada às leis de incentivo, especificamente a lei do audiovisual, que agora em julho, a 8.685, está completando 20 anos de existência. Né? São 2 décadas dessa lei de incentivo, especificamente, embora chame audiovisual, voltado ao cinema. Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e a gente já volta. Fique aí. Estamos de volta com o Resenha, hoje falando sobre cinema contemporâneo, cinema brasileiro contemporâneo. Professor Márcio, voltando à nossa conversa sobre essa retomada do cinema brasileiro. A gente já falou qual foi o principal propulsor, que é a questão da lei, a questão política envolvida junto com o cinema. Mas nós podemos elencar aqui algumas características desse novo cinema? Quer dizer, você mesmo comentou que o cinema brasileiro acabou ficando naquela coisa do sexo explícito, que é uma coisa, era só isso, só mostrava isso. Quais são as características desse novo cinema brasileiro, dessa retomada do cinema? Exatamente a pluralidade, Rafael. O primeiro trabalho que eu fiz ainda nos anos 90, 2 ou 3 anos após o que a gente convenciona chamar da retomada, o que se checa é uma pluralidade de estilos, de novos usos de linguagens, de temas. Né? O cinema brasileiro, uma nova geração de cineastas começa a surgir gradativamente, cineastas das antigas voltam a filmar e o encontro da nova e da antiga geração traz uma certa pluralidade para o cinema e isso torna saborosamente difícil você dizer que, como nos anos 60, as características do cinema estão voltadas para uma estética da fome que era o grande manifesto do Glauber que norteou o cinema novo, ou tem características de cinema marginal da virada dos anos 60 para os anos 70. Agora existe uma pluralidade de visões, né, e um predomínio ainda das chamadas narrativas em tudo isso clássicas, ou seja, narrativas com início, meio e fim. Não que não hajam filmes que fujam disso, mas a maioria deles parte para a narrativa clássica, numa pluralidade de temas e ideias. E a gente pode citar aqui alguns filmes que foram mais importantes nessa retomada, quer dizer, que são marcos. A gente já falou do Cidade de Deus, mas também o Cidade de Deus, mas além dele, quais outros filmes que foram marcantes nessa retomada? Eu acho que o Carlota Joaquina, né, que é a Carla Camurati fazendo milagre com um orçamento que praticamente não existia, e mais do que não ter um orçamento, a ideia genial dela, porque ela própria cuidou da distribuição do próprio Carlota e fez mais de 1 milhão de ingressos. Ela pegou os filmes, literalmente colocou debaixo do braço e foi à sala de cinema para exibi-los, e isso marcou a volta do cinema à tela. Eu acredito que o trabalho do Walter Salles, embora as pessoas falem muito em Central do Brasil, que foi o filme que, né, nos levou ao Oscar, que deu Ursos de Ouro em Berlim, deu Urso de Prata para Fernanda Montenegro, eu acho que ele tem um filme que repensa o cinema de uma metáfora que é o Terra Estrangeira. Eu acho que são 2 filmes muito, muito importantes para o período, e agora nesse período mais recente, quer dizer, indiscutivelmente, a gente tem que pensar, e aí eu não sei se pela qualidade cinematográfica, mas a gente tem que pensar no fenômeno como Tropa de Elite e que Padilha conseguiu ao fazer Tropa de Elite 1 e o Tropa de Elite 2, que o 2, inclusive, depois de 34 anos, consegue superar, né, a bilheteria de Dona Flor. Passa a ser, enfim, depois de 34 anos, com mais de 11 milhões de bilhetes vendidos, a maior bilheteria da história do cinema
brasileiro, que é inclusive o trabalho que eu desenvolvo hoje no doutorado, é pesquisando, né, por que Tropa de Elite 2 se tornou esse fenômeno. Essa ia ser a minha pergunta, porque o que o Tropa de Elite 2 tem que ele gerou tanta comoção assim na população, no sentido de ir aos cinemas? Foi uma coisa que muita gente, era um comentário na faculdade, era um comentário na escola, era um comentário em casa, você viu o filme, você assistiu o filme. O 1 já foi um estrondoso sucesso, e o 2 parece que realmente desbancou tudo que a gente tinha no cinema nacional. O que o Padilha fez nesse filme que teve tanto destaque? A hipótese que eu estudo hoje, da qual eu parto, é que, na verdade, ele juntou a questão daquilo que eu chamo de blockbuster, por isso eu brinco que é um blockbuster verde-amarelo, ou seja, ele pensou em todas as estratégias de mercado, com os elementos clássicos do cinema hollywoodiano, né? O filme de ação, o roteiro clássico, o herói, que o Capitão Nascimento acaba por se tornar um herói, né? Se consolida como herói no imaginário brasileiro, com a realidade da violência urbana, que hoje, quer dizer, atinge e marca todo o imaginário nacional. Então, de Porto Alegre a Manaus, todos nós somos atingidos, né, por um lado pela violência urbana, pela questão das drogas, por um outro lado pela corrupção, seja dos políticos, seja da política. E o Padilha, ele faz um filme com todos esses elementos, mas ajustado a uma estratégia de produção e distribuição, né, de um produto norte-americano. Mas isso é uma hipótese, é exatamente isso que eu estou estudando para tentar comprovar ou não com a minha tese de doutorado. E pensando já então nesses filmes, a gente já falou dos marcos no bom sentido, mas a gente teve alguns fracassos nessa época, quer dizer, a gente pode citar aqui alguns filmes que tinham tudo para dar certo nessa retomada e no fim foi um fracasso. Nós temos sim. A gente tem que pensar na retomada do cinema. Não dá para pensar nela sem um elemento chamado Globo Filmes, ou seja, que é o braço da Globo para, que eles dizem que é de coprodução de filmes, mas que na verdade é uma espécie de distribuidora, né, de novas mídias, usando todas as empresas Globo para divulgar os filmes que eles apoiam. E dentro disso, por exemplo, a Globo investiu muito, por exemplo, em filmes desdobrados da televisão. Alguns deram muito certo, como A Grande Família, por exemplo, e outros deram muito errado. Por exemplo, os filmes do Cacete Planeta, que eles achavam que fossem estourar em bilheteria, né? E que eram programas de televisão e não aconteceram. Filmes como A Era de Aquária, com Sandy Júnior, que até todo mundo achou que ia levar milhões de pessoas ao cinema, e nada aconteceu. Então, foram filmes pensados para o mercado e que não tiveram o retorno, feedback de público esperado. Né? Entendi. E a gente, então, voltando para o lado das temáticas, você comentou que há uma pluralidade, uma conversa sobre tudo nessa retomada, fala-se um pouco de tudo. A gente fala, há uma crítica, pelo menos entre os leigos, de que o cinema fala muito do aspecto da violência. A gente só fala violência. Tudo bem que violência não é um assunto exclusivo do Brasil, né? A gente assiste violência no cinema geral, especialmente o hollywoodiano também explora bem essa questão da violência. Como que a violência... você acredita que esse cinema da retomada usa essa violência numa espécie de blockbuster para venda? Ou não? A questão da violência está na sociedade brasileira, então ela tem que estar no cinema. Como que você enxerga essa questão da violência no cinema? Eu acho que a gente tem que pensar, Rafael, né, na seguinte questão. Paulo Emílio Salles Gomes, no livro clássico, no Cinema, a Trajetória no Subdesenvolvimento, ele já cita que provavelmente o primeiro filme de ficção da nossa história do cinema tenha sido Os Estranguladores, que é um filme, né, sobre um crime ocorrido no Rio de Janeiro do começo do século XX. E que levou, na época, né, centenas e centenas e centenas de pessoas para assistirem esse filme. Então, quer dizer, ali nós descobrimos que o público brasileiro se interessava pela questão da violência urbana nas telas. E aí nós temos, nessa questão, nesse momento da retomada, a retomada ocorre num momento em que a violência
explode nas cidades brasileiras. E ela explode não apenas onde nós estávamos habituados a ouvir falar dela, como na periferia, mas ela começa a explodir e atingir os grandes centros, que é o lugar, o local onde o público, hoje de classe média mais elitizado, vive, e é esse público que vai ao cinema. Então, uma das hipóteses que nós podemos pensar, por exemplo, para um filme como Cidade de Deus, ele dialoga com as pessoas que vivem nessa periferia, e essas pessoas vão ao cinema, mas ele dialoga também com as pessoas que vivem nos centros, né, as pessoas de classe média que frequentam shoppings, onde estão as salas de cinemas multiplex hoje, que também vão ao cinema. Nós não podemos simplesmente fazer de conta que essa violência não existe no bojo da sociedade brasileira. Ela existe. E, por consequência, quer dizer, ela desperta interesse, talvez, por tentar entender o que acontece com o Brasil. Isso aliado a uma série de técnicas narrativas, estratégias de mercado, linguagem cinematográfica, quer dizer, vai fazer filmes como Cidade de Deus, cuja expectativa era de 1 milhão de ingressos, atingirem mais de 3 milhões, ou Tropa de Elite quebrar todos os recordes. A gente vai fazer mais um rápido intervalo, mas a gente já volta para falar mais sobre cinema. Voltamos com resenha, hoje com o professor Márcio. Márcio, a gente falou um pouquinho já sobre violência, sobre um pouco dessas características, dessa retomada do cinema nacional, mas pensando em cinema brasileiro, claro, nós estamos falando de cinema contemporâneo, o que marca o cinema brasileiro, ou o que falta para o cinema brasileiro ser um cinema brasileiro? Porque durante muito tempo a gente ouve assim, esse daqui é um típico cinema francês, esse é um típico cinema hollywoodiano, nós já temos até o cinema do Oriente, que a gente já reconhece, cinema japonês. O que falta, ou já existe, esse cinema brasileiro? Você bateu o olho e falou, esse é o cinema brasileiro. Veja, eu não sei se essa colocação totalizante ajude a gente a entender o que é o Brasil. O Brasil é um país plural. Eu costumo dizer aos meus alunos, às pessoas com quem eu converso, que o dia que me conseguirem provar que um gaúcho é igual a um baiano, eu vou comer todos os livros sobre cultura brasileira que eu li na minha vida, sem sal. E o cinema brasileiro, de certa maneira, ele tem isso, uma característica interessante. Entre pequenos e grandes filmes, entre blockbusters e filmes que não dão nem 200 ingressos, que estreiam, você consegue, de certa maneira, hoje ver a pluralidade de um país na tela. Nós já temos produtos audiovisuais totalizantes, né, que criam uma pseudo-identidade nacional, que são as telenovelas. Né? Nós conseguimos isso, a indústria audiovisual brasileira hoje está nas telenovelas e a gente conseguiu uma integração nacional por meio delas. Isso é provado, existe todo um núcleo de estudos e de pensadores que analisa isso, e a novela tem um papel capital na vida de todos os brasileiros. Né? E o cinema, por sua vez, eu acho que ele hoje é um reduto que reflete as nossas pluralidades culturais, as nossas idiosincrasias, e é bom que ele seja assim. Né? Eu não sei se eu gostaria, por exemplo, que o cinema brasileiro tivesse um rótulo como o cinema norte-americano, que a gente diz isso é cinema hollywoodiano, porque inclusive o cinema norte-americano ele tem o cinema hollywoodiano, mas ele tem um cinema independente, né, que é fortíssimo e que fomenta não apenas a produção de Hollywood, mas ajuda a fomentar ideias no cinema do mundo todo. Eu acho que o cinema brasileiro ele precisa ser sim um fomentador de ideias, de estéticas de outros cineastas e até, se possível, de outro cinema, como hoje, por exemplo, o cinema argentino inspira outras cinematografias. Uhum. E pensando, já que a gente está falando de mundo, a gente já tem 15, 20 anos dessa retomada do cinema brasileiro. Podemos dizer que o cinema brasileiro hoje, ele tem um nível
um nível estético, um nível... se nós pararmos para analisar os nossos filmes, eles têm esse nível internacional? Quer dizer, nós estamos entre os tops do cinema mundial? Aí, Rafael, eu acho que a gente pode fazer a seguinte reflexão. Ou a gente nunca vai estar, se a gente ter esse nível, se a gente sonhar, por exemplo, que nós não ganhamos o Oscar. E a gente tem que pensar o que é um Oscar e para que serve essa premiação. Ou a gente vai entender que nós estamos nesse nível internacional desde pelo menos 1962, quando o Pagador de Promessas ganhou o Festival de Cannes, né? E o Anselmo Duarte trouxe, né, a Palma de Ouro para casa. O cinema brasileiro hoje, por exemplo, ele tem trânsito muito bom, ganhou, né, como o Central do Brasil, Tropa de Elite 1, o Festival de Berlim, que é um festival respeitabilíssimo, consagrado, sempre tem presença marcada em Cannes. Desde o cinema novo, a França cultua o nosso cinema, ele é respeitado, é conhecido. O meu próprio orientador trabalhou nessa área de cultura brasileira quando estudou na Sorbonne. Há um trânsito internacional. Ou a gente pode pensar no Oscar, que é uma premiação interna para o cinema dos Estados Unidos, de autopromoção para eles, o que está corretíssimo, e que abre exceções para o filme estrangeiro, que é um filme estrangeiro para Hollywood, qualquer coisa que não fale inglês. Então, temos ou não temos um nível internacional? Depende, como diria a física, do referencial adotado. Né? Essa é uma questão bastante subjetiva e da visão que a gente tem do que seja um bom cinema ou de um cinema internacional. Eu conheço filmes que são absolutamente de tonalidades locais e que, na verdade, eles são absolutamente internacionalizados. Eu dou um exemplo a você. É muito difícil para alguém entender, por exemplo, o que foi um Casa de Areia do Andrusha Waddington, até quando vive no Brasil, se não entender a realidade dos Lençóis Maranhenses. Né? Mas dizer que para um norte-americano aquilo seja um filme internacional, ele não vai entender como uma história pode se passar num banco de areia entre duas mulheres, sendo que uma delas interpreta 4 personagens diferentes, que é a Fernanda Montenegro. Quer dizer, o cinema brasileiro tem características muito peculiares, né? Muito peculiares, como deve ser todas as cinematografias amadurecidas. Tem que haver um lado que é comercial, um lado que leva grandes públicos ao cinema. Nós precisamos de filmes como Se Eu Fosse Você 1 e 2, De Pernas para o Ar, que dialoguem com o nosso público. Né? Mas nós precisamos de pequenos filmes como os documentários, pequenos nesse sentido de intimistas muito peculiares, como o que está agora em cartaz, como Fora de Figurino, que é um filme que fala sobre, né, a falta de medida do vestuário, a falta de estudos antropométricos na cultura brasileira. Eu acho que os dois lados são importantes para o desenvolvimento de um cinema saudável, um cinema maduro, que se quer realmente produto consolidado, né, no mercado cada vez mais globalizado. E se nós pensarmos daqui para frente, qual é a perspectiva do cinema nacional? Vimos a retomada, o cinema brasileiro tendo essa aceitação do público cada vez maior, produções maiores, com mais dinheiro e cinema sendo cada vez mais reconhecido internacionalmente. Qual é a perspectiva? O que nós podemos esperar do nosso cinema para os próximos 10, 15, não sei quantos anos para frente? Eu acho que nós precisaríamos pensar numa questão que até hoje não foi resolvida nem pela política da Embrafilme, nem pela atual política, a lei do audiovisual, que é crucial, que a gente pensar primeiro na questão de distribuição e exibição do que está sendo produzido. O Brasil hoje produz muito. O ano passado, se não me falha a memória, nós fechamos o ano segundo Ancine com 99 longas-metragens lançados, que é um número bastante consistente de produção para qualquer país do mundo. Nós somos um dos maiores produtores de cinema de longa-metragem do mundo. Mas nós não resolvemos esse gargalo crucial de distribuição e exibição. E segundo, que eu acho que começa a gatinhar agora, é pensar no que é cinema. A palavra cinema, o professor Arlindo Machado, ele recorda uma coisa que é sensacional, vem de kinemá, do grego, que significa escrita do movimento. E cada vez mais o cinema vai estar no seu bolso, no seu tablet, no seu celular, na tela do seu computador.
né? Então, quando a gente tem leis, por exemplo, como a Lei 12.485, a nova lei da TV paga, que estimula a produção independente para ser exibida em horário nobre na televisão, né? Eu acho que a gente começa a encontrar um caminho para o escoamento dessa produção. A gente produz muito, a gente precisa exibir muito também. Por quê? Para que haja como o público observar, comparar e dizer é ótimo assistir telenovela, é ótimo assistir um grande blockbuster americano, e é sensacional. Mas é interessante que as pessoas saibam, o público de uma maneira geral, saiba que existem outras maneiras de se pensar, de se ver, outras estéticas, outras linguagens para se produzir audiovisual. Então, acho que o desafio do cinema agora é esse. Como distribuiremos, exibiremos o que estamos produzindo nessa era de convergência e que o cinema está lá na tela grande, tradicional, mas ele está também na tela do seu celular. É só você querer acioná-lo. Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço, Rafael, o convite. Foi um prazer estar com vocês hoje. E até uma próxima. A gente precisa conversar mais sobre cinema, né? Concordo com você, Rafael. Este foi o Resenha. Espero que você tenha gostado. Qualquer sugestão, qualquer pergunta, envie-nos um e-mail para resenha@mackenzie.br. Até a próxima. Minha recomendação de leitura é o romance O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Eu desconfio que esse romance seja mais conhecido do que efetivamente lido, porque a situação base é muito conhecida, muito retomada em outras situações, por livros, por filmes. A situação de alguém que tem o seu retrato pintado e a partir desse momento, na verdade a partir de uma espécie de promessa-desafio que é feita por ele, o retrato é quem passa a envelhecer, não o próprio personagem. O objetivo principal de Oscar Wilde ao escrever esse romance, me parece, era o de discutir o conceito de beleza. Há uma série de ironias no livro a respeito de uma suposta oposição entre beleza e inteligência. A própria situação chave, a do retrato que envelhece no lugar do retratado, é evidentemente um mero pretexto para que a sociedade britânica da segunda metade do século XIX seja exposta, e seja exposta, eu diria, no seu pior perfil.